Este é o Análise de Obras. E hoje nós iremos falar do 5º episódio da 4ª temporada de Black Mirror, Metalhead. I've always loved you all. Meu nome é Henrique Oliveira. Meu nome é Francisco Parente. E saiba que nesse nosso bate-papo vai haver vários spoilers. Então, se você ainda não assistiu ao episódio, assista e volte ao nosso debate. Vamos lá, Francisco, faz para mim, por favor, uma rápida sinopse desse episódio. Um grupo de sobreviventes do mundo pós-apocalíptico vai à cidade para pegar uma coisa que eles dizem que é de suma importância. Daí eles começam a ser perseguidos por uma máquina assassina e é isso. Acabou? Essa é a sinopse? Acabou. É isso. Tá. Eu quero fazer a minha sinopse também. A minha sinopse é assim, tem um grupo de pessoas que eles estão numa época futura e eles têm uma missão, que é buscar alguma coisa para alguém que é muito necessária, é muito importante para eles. Eles se questionam se eles devem ir atrás disso ou não, porque tem algum problema lá, que não é claro qual é o problema. E aí, quando eles vão buscar esse objeto, essa caixa, eles se deparam com um robô assassino que os persegue durante todo o episódio. E aí se assemelha muito com o Exterminador do Futuro. E aí, depois de muito drama, muito corre-corre, muita coisa desse tipo, fica evidente no final do episódio, que assim que acontece geralmente nos episódios de Black Mirror, eles queriam pegar um ursinho, provavelmente uma criança, para levar conforto para essa criança. E aí, o que você achou? Então, eu achei que assim, o episódio em si ele não tem. É um episódio mais de ação do Black Mirror, né? Ele não é um episódio tão reflexivo, assim, né? Do que o Black Mirror geralmente traz para a gente, aqueles dramalhões, aquelas questões, né? Ele é um episódio, assim, muito mais ligado à ação, né? É uma história simples, de sobrevivência, tem que superar as etapas, tem um cachorro robô assassino perseguindo nossa protagonista, mas eu achei muito legal no final, num mundo sombrio, preto e branco, onde máquinas matam seres humanos a rodo e sem motivo aparente algum, eles irem atrás de um ursinho para tentar, sabe, proporcionar pelo menos um momento de humanidade ali no grupo, de compaixão com a criança. Então eu achei legal, assim, né? No final esse resgate era um resgate simbólico, sabe? De um mundo onde a gente podia ter esse carinho, esse tipo de preocupação. Então, por isso, achei que o episódio teve uma mensagem interessante. Eu quero até que você me ajude a pensar aqui, porque eu tenho uma ideia, eu não conheço bem os conceitos, você que é do cinema certamente vai ter muito mais a dizer sobre isso, dos filmes cult. Que é bem um filme cult. Eu não tenho claro que é um filme cult, mas eu tenho na minha cabeça que seria um filme que ele é meio assim, com ideias jogadas, que eles são filmes de arte, mais ou menos assim, então eles se valem muito da questão cinematográfica, das imagens, de, por exemplo, fazer preto e branco, e deixa tudo meio no ar, assim, e aí as pessoas refletem muito a partir dessas ideias jogadas. É isso que é um filme cult? E esse episódio tem a ver com filme cult? Vamos pensar assim, o filme cult, ele é, antes de tudo, um recorte do mercado cinematográfico, certo? Muitos filmes, quando foram feitos, eles não foram tidos como cult, né? Esse cult parece que ele virou, assim, uma marca, uma tarja, um telecine cult, né? Tem canais especializados de televisão para esse tipo de filme, que são filmes que, ao mesmo tempo que eles são acessíveis a um grande público, eles não trabalham com ideias que geralmente circulam em filmes muito comerciais, mas eles também não se arriscam muito na desconstrução da linguagem, ou em subverter alguns modelos, como filmes assim de arte mesmo. Você encontra em alguns festivais. Filme que é bom para dar sono e dormir, né? Então, assim, eu acho que o filme cult, eu acho que ele fica nessa corda bamba, sabe? Ele tem uma mensagem, uma coisa assim mais complexa, você sai do cinema falando de Freud, mas, ao mesmo tempo, pô, ele é acessível, ele vende ingresso, entendeu? Ele tá nesse meio termo, assim. E você acha que esse episódio, ele poderia ser visto como um episódio cult do Black Mirror? Não. Uma tentativa de ir para esse lado? Porque aí eu acho que eles se valeram do preto e branco, eles se valeram de várias poucas falas.
A gente pode querer criar ideias várias, mas não está óbvio, não tem um trama claro, não está no enredo. Então, você não acha que ele encaixa como cult? Não, assim, eu acho que ele tentou, né? Que nem você falou, são poucos diálogos, mas muito objetivos. É uma situação desigual, eles falam dos porcos que morreram por causa dos cachorros, e você acha que é porque, sei lá, lobos ou cachorros que não estavam sendo controlados pelos seres humanos conseguiram atingir e matar os porcos. Depois a gente viu que são máquinas, né? Daí ela chega, sabe, numa casa de elite, mas que os donos se suicidaram. Então, parece que não é uma situação social, são as próprias máquinas que fizeram isso. Então, assim, eu acho que ele tem elementos cult, mas eu acho que ele não soube dosar a ação com esse discurso mais complexo, entendeu? Eu achei que no final ficou meio vazio, assim. Perto dos outros Black Mirrors, que tem tanto a dizer, eu acho que esse ele falou pouco, assim, sabe? Eu acho que ele quis ser uma mensagem cult, com violência, com sci-fi, sabe assim, mas eu achei que ele foi um episódio bem esquecível, na verdade. Tá. Eu achei que ele foi um cult fracassado. Um cult fracassado. Tá, porque é curioso, eu assisti alguns filmes franceses, coisas assim, que eu considero filme de arte, eu não tenho nem a clareza se eles são filmes de arte ou não, mas para mim me entedia. Eu não curto esse tipo de filme. Como eu gosto muito de Black Mirror, esse episódio não me entediou, mas eu achei que ele ficou muito frágil. Eu assisto aqueles episódios de outras pessoas debatendo, fazendo crítica sobre o episódio, e eu vejo gente falando que, por exemplo, no começo, quando eles falam assim, nossa, olha os porcos, eles morreram, foram os cachorros que mataram, que são os robôs que mataram, né? Eles estavam tentando fazer um paralelo com Animal Farm. A Evolução dos Bichos. A Evolução dos Bichos, de George Orwell. Né, querendo dizer que existe talvez um paralelo entre essas duas coisas. Tudo bem, tá jogado ali, mas você consegue fazer esse link? Você acha que tem esse link, que ele existe aí, ou tá muito fraco o elo? No Animal Farm, os porcos, eles eram os políticos que controlavam a fazenda. Eles eram os caras que administravam tudo. E eles usavam os cachorros, o Napoleão, né, que é o porco do mal, né, que acaba virando o grande governante, o grande tirano. Ele usava de alguns cachorros. Acho que ele chega até a matar outro porco, né, que é o Bola de Neve, esse cachorro. Só que aqui talvez eles estão dizendo que esses cachorros, eles viraram esse modo de controle social, eles acabaram virando máquinas que acabaram matando os governantes, que são os porcos. E no final a gente chega numa casa de uma elite isolada, uma casona, um carrão, e eles estão mortos, porque não é mais a elite burguesa que controla a sociedade. É o próprio mecanismo que eles usavam que agora controla a sociedade. Então, nesse sentido, os cachorros, agora eletrônicos e mais poderosos, mataram os porcos. Mas eu não sei até onde sou eu falando isso, até onde o episódio quis dizer isso. Não, então, porque aí que tá, né? Tá jogado lá, que dá para fazer um paralelo, e Animal Farm tem muito conceito interessante. Aí sim daria para fazer uma filosofia braba, usando da narrativa do Revolução dos Bichos. Mas é um stretching, é um esticamento, é uma forçada na querer ir para lá, né? Eu acho que... É porque eu lembro que depois também eles falam de não devia ser bom ser um porco, porque o focinho, o nariz, é que eles falam, não é nariz, é focinho, fica na mesma altura do ânus, né, do outro, então um fica cheirando o ânus do outro, e aí ele fala, que tipo de sociedade é essa? Ela fala, é uma sociedade igualitária, porque eles vivem uma situação que não é igualitária, né? Mas eu não sei, assim, parece que é como você falou, sabe? Acho que é tudo meio vago, assim. No final tem ursinho, no começo tem uma referência que pode ser a isso, ela vive numa situação de escassez e chega numa casa de excessos, é um cachorro que é a máquina... Zé, eu acho que foi muito jogado, assim. Acho que eles não se arriscaram que nem os outros, fazer uma mensagem, um discurso mais, sabe, concreto, assim.
Não, por isso que eu acho que eles quiseram ir para esse lado mais artístico da coisa, porque nos outros episódios, vamos comparar aí com os pesos pesados, assim, tipo White Christmas, São Junipero, Nosedive, 15 milhões de mérito. Esses episódios, eles têm uma densidade filosófica de perspectiva enorme. E coloca os elementos e a gente fica ali burilando, tentando decifrar todas as simbologias que estão por trás. Agora, nesse daí, não pôs elemento nenhum, colocou só um ambiente sombrio da máquina dominando o homem e o homem meio que extinguindo. A gente deveria temer a máquina. Mas esse daí, o que acontece? Isso daí tá tão explorado em filme de ficção científica, que nem Exterminador do Futuro, Sarah Connor Chronicles, eu não sei se você já assistiu isso daí, eu assisti bastante isso daí. Né? Então a ideia do robô perseguindo e a pessoa fugindo, esse lugar aterrorizante, que seria um discurso interessante do Black Mirror, porque o Black Mirror tem isso, da máquina aterrorizando o homem. Então, mas assim, o que eu gosto muito do Black Mirror é que essa opressão da tecnologia sobre a gente não é um robô que fala, agora eu sou do mal, vou matar todo mundo. Não, mas é o próprio ser humano que quer tentar resolver os problemas da vida dele, só vai piorando e vira uma bola de neve. E quando ele vê, a situação está muito pior, sabe? Que nem o terceiro episódio da primeira temporada, do olho, que o cara pode ter, entendeu? Sabe, dá para vigiar a sociedade, você pode voltar e ver momentos da sua vida, sabe? Você pode, o que ele falou? É incrível essa tecnologia. Acho que um monte de gente toparia por ela, né? Mas, ao mesmo tempo, ela gera problemas, mas não porque a tecnologia é do mal, porque o ser humano é um problema. Então, acho que esse episódio, ele tenta resgatar, sabe, uma ideia, assim, eu acho que o Black Mirror surge para complexificar essa questão, e não para simplificar ela, que nem esse episódio fez. Imagina, a gente está muito devoto à tecnologia, a gente já falou sobre dataísmo, essa questão da gente ter uma admiração e uma certa devoção à tecnologia, né? De querer realmente usar os aparelhos ditam para a gente com quem a gente casa, os aparelhos dizem qual é o rumo, né? Os GPS da vida, a gente está ficando cada vez mais dependente. Então vamos pensar que isso vai evoluindo, a gente passa pelo olho, passa pelos cookies, passa por tudo, até uma hora que a máquina, com os seus algoritmos, ela se autogere, ela consegue ela mesmo ter sua lógica e falar, o homem não é útil, vamos eliminá-lo. Porque uma coisa também por exemplo, quando a gente vê um aplicativo, a gente meio que tem a sensação, eles estão roubando meus dados, o Mark Zuckerberg, talvez o cara do Google, o cara do Facebook, sei lá, é o cara de alguma grande empresa. Mas agora comece a imaginar o algoritmo mesmo tendo autonomia e dizendo para você se você vai fazer um empréstimo no banco ou não. Que começa, parece que, fugir da autonomia do ser humano por trás. É meio que o algoritmo já meio com inteligência artificial e ele mesmo decidindo sobre o humano. Até o ponto de ele evoluir a tal ponto dele virar uma máquina mortífera e acabar com a humanidade. O que você acha dessa ideia de a instância última? O algoritmo tomou total domínio, ele tomou total autonomia do processo. Então, mas é que eu acho que o algoritmo ele vai se fortalecendo de um modo ou de outro. Eu acho que ele perceberia isso, sabe? Eu não preciso extinguir a humanidade, porque eles já dependem de mim. Eles fazem cálculo a partir de mim, eles produzem a partir de mim, eles comem a partir de mim, eles viajam a partir de mim. Tem alguns pensadores da comunicação nos anos 80 que eles chegavam a falar, né? A gente está regredindo a uma condição que a gente só come, né, e defeca. Porque o nosso cérebro, ele agora é eletrônico. A máquina faz tudo. Ela escreve, ela manda mensagem, ela pensa por nós. Então, eu acho que ela não precisaria chegar a esse ponto de extermínio. Talvez seja, né, que o episódio não abre brecha para isso, mas eu penso assim, numa guerra de extermínio que não precisa de soldado, sabe? Só de máquinas. A máquina bola estratégia, a máquina tem seus soldados, a máquina manda os cachorros, os drones e acaba com tudo. Entendeu? Um pouco nessa linha de raciocínio que você está trazendo, o homem está ficando preguiçoso e está delegando cada vez a máquina. Então, eu fico imaginando numa instância daqui 100 anos, 200 anos, 300 anos, você arma uma guerra com outra parte da humanidade e você cria robô e você dá muito mais autonomia para ele. Você fala, olha, você mata, não importa o que você faça. Você equaciona lá, você inteligentemente
reequaciona todas as possibilidades e seja a máquina mais eficiente possível. De repente, pode ser isso. Porque o que está acontecendo ali, não estou vendo humano contra humano, eu estou vendo a máquina contra o humano. Mas daí é uma ficção. Aí tem de ver se realmente a gente quer ir para esse lugar psicológico mental. Realmente, será que a máquina precisa matar o humano? Voltamos lá ao Matrix, né? A máquina contra o humano. Será que a máquina ela precisa eliminar o humano? Ou talvez melhor controlar o humano? Eles dependem de mim, deixa eu ser o rei da cocada nesse processo? Será que é um temor da humano? Você se sente impotente diante das máquinas? Se eu me sinto impotente, eu acho que no momento ainda não. No momento eu estou nessa história do dataísmo. Eu estou ficando cada vez mais apaixonado e mais me entregando para a máquina. A gente, mas, quando aparece exemplo, qualquer aplicativo, você aceita? Aceita. Você lê alguma coisa lá? Acho que 95, 98% das pessoas, ninguém lê contrato de nada. As pessoas aceitam tudo. Mas aquele episódio que você me contou que você queria fazer um pagamento no banco, mas tinha que ser um pagamento pelo Pix. Uhum. E você teve que baixar o Pix. Você não sentiu que isso foi uma violação do seu direito de decidir o que você queria fazer? Então, mas de violação em violação, hora se sentindo mais violado, hora se sentindo menos violado, eu tô indo. Eu tô usando o Pix toda hora. Porque o que acontece? Essas coisas trazem facilidade. E o ser humano é folgado. E eu sou folgado junto com o resto da humanidade. O Pix é muito simples, vamos fazer. Eu, particularmente, acho que o Pix tem alguma coisa a ver com a Receita Federal. Vai ser uma fórmula de eles ficarem te olhando, controlando, item a item, sabe? Se você depois não tem imposto de renda, você que se vire para explicar tudo o dinheiro que você mandou para os outros, que você recebeu dos outros. Eu acho que é isso, mas também faz parte dos meus medos. Pode não ser nada disso, mas que é uma facilidade, é. Eu não queria usar, não queria. Tô usando todo dia. E você, tá usando o Pix? Oh. Tá fácil apertar o botão. R$100, Oh. enter, ponto, já foi pra lá. Eu faço Pagar isso conta. na padaria, não, eu faço isso no restaurante, na lanchonete, tomando um cafezinho. Né? É muito fácil. Faço em pé, encostado num poste na rua. Imagina. Não precisa reservar um tempo. Pegar a conta. Ai, quarta-feira à tarde eu vou no banco, né? Não, o pessoal de idade ainda faz isso, né? O pessoal assim que é mais resistente e tudo mais. Mas imagina que há 15, 20 anos atrás, essa era a única opção. Você precisava pagar alguma coisa, ela tocava, lá você ia na fila do banco, que era um porre. Hoje em dia a gente faz, que nem eu falei, 15 segundos em pé andando na rua. Você lembra, tem que pagar tal coisa. Paguei. Paguei, já me livrei. Deixa eu pensar outra coisa. Em alguma medida eu sempre gostei dessa ideia. A ideia é que a máquina trabalha e a gente tem o tempo pra gente estudar, pra gente fruir, passear, aprender e tudo mais. Então, toda a minha infância, né, você sabe que eu me formei em engenharia eletrônica, gosto dos eletrônicos, mas eu parti muito desse lugar que eu poria máquina para fazer as coisas mecânicas e chatas, e eu seria o cara que iria curtir a vida. Então, quando a máquina está trabalhando, eu estou lá curtindo. E aí, eu até me surpreendi quando eu fiquei assim, quando eu já era mais adolescente ou adulto, que apareceram outras pessoas com outras ideias, falando para mim, não, mas a máquina, ela tira os empregos, a máquina, ela te domina a sua cabeça, ou a máquina vai te dominar a tua vida, que é o caso desse episódio, né? Que a máquina vira um inimigo. Como que você raciocinou ao longo da sua vida sobre essa questão das máquinas? Não, é que eu já nasci com um computador em casa, né? Eu não vi isso chegando, né? Eu já nasci com ele, como Mas um você móvel. questionou ele em alguma medida? Amigo, inimigo, ele veio para tirar emprego? Não, durante a vida inteira ele era uma coisa que fazia parte da minha vida. Na escola eu tinha aula de informática, tinha a sala dos computadores, tinha computador em casa. Quando eu era ainda criança eu já ganhei um celular, tinha um videogame. Então, assim, para mim eram utensílios domésticos, assim, sabe? Coisas que ajudam, fazem parte do meu cotidiano, para o bem ou para o mal. Então estão aqui, fazem parte. Eu já nasci com eles, eu não vi a máquina chegando. Eu cheguei junto com a máquina. Na verdade, ela chegou primeiro. Eu que cheguei depois. Você que chegou depois? Não, porque eu estou pensando como que isso se relaciona comigo. Porque o primeiro brinquedo que eu lembro da minha infância, eu me lembro, acho que eu estava no berço. Então eu era muito bebê, eu devia ter 1 ano e meio, 2 anos. Me deram um robô.
E no meu robô, que era um robô mecânico, durão, assim, tinha tipo na barriga dele, assim, na região do abdômen dele, tinha tipo um globinho que ficava virando com luz. É coisa antiga. Mas, quer dizer, a máquina, ela mostrava essa perspectiva de vir solucionar problema. Então é lógico, aí o computador, as coisas foram vindo, mas já desde essa tenra infância, eu já tive essa perspectiva, a máquina trabalha para eu fazer coisas gostosas. E eu acho que isso daí meio que independe se você já nasceu com a máquina ou sem a máquina. É uma coisa assim, como que eu sinto a máquina? Ela é um amigo ou ela é um inimigo? Como você sente, por exemplo, as máquinas, os satélites, os robôs, e mesmo a perspectiva de um robô autônomo que limpa a tua casa. Hoje em dia o pessoal tem aquela vassourinha, aquele robozinho que fica andando assim, batendo nas paredes e fica varrendo no chão. Eu acho que é toda uma questão de olhar para isso como um grande aliado. Isso daí vai me tirar dessas fainas, dessas tarefas chatas. Bom, acho que a aderência à máquina também vem muito por isso, né? Tanto que a gente, logo de cara, a gente já deu o exemplo da conta, né? Né? Se, em vez de pegar uma fila de 1 hora, você resolve ali em 30 segundos, né? Mas, assim, uma coisa interessante que é o seguinte, a máquina, ela é muito rápida, ela é muito veloz. Você acha que, como ela é tão rápida, tão veloz, a gente faz muita, assim, ela propicia que a gente faça muitas coisas sem refletir, que essa velocidade da ação mate a reflexão? Então, aí tá exatamente, acho que o ponto onde que eu tava, porque a máquina, ela me faz burro, ela me faz folgado e burro, ou a máquina trabalha para as coisas mecânicas que os escravos faziam, que sei lá quem, sabe, que o desafortunado faz, para eu poder ser essa pessoa que pensa, para eu ser o filósofo, para eu questionar a vida, para fazer meditação, para estudar física quântica, sabe? Então, por isso que eu digo, a máquina, ela acaba... Eu sempre quis ver a partir desse ponto de vista. A máquina faz a coisa chata e eu penso mais. Eu não penso menos, eu penso mais. Eu fruo mais. Pensa no Egito Antigo. Não existia máquina, não existia nada. Estava no homem bem bruto da sua... O homem, ele estava totalmente consumido pela tarefa diária. Ele precisava cozinhar, ele precisava quebrar pedra, ele precisava construir um muro, ele levava a chicotada nas costas e ele tinha que servir a um sistema de uma forma muito mecânica. E não, hoje em dia, quem vai fazer isso? Cada vez mais a máquina. Eu quero que apareça um super robô aqui para eu delegar para ele fazer cada vez mais. E aí, o que eu vou ficar fazendo? Eu vou ficar lendo, eu vou ficar assistindo Black Mirror, fazendo debate com o Francisco, eu vou ficando cada vez mais esperto, mais livre. A máquina é um grande libertador. E aí, a máquina é um grande libertador para você ou não? Ela te liberta ou ela te deixa burro? Eu acho que se a gente. Daí a gente volta no Maestria 3+1, né? O tempo, né, Henrique? Como que a gente usa o tempo, né? Uhum. A gente que consegue, né, otimizar tanto as coisas, né? Como é que a gente usa o tempo? Ao nosso favor ou contra nós? A gente vai usar esse tempo para produzir cada vez mais, para ocupar nosso tempo cada vez mais com pontuações em redes sociais, em jogos, em atualizações, ou a gente vai usar o tempo para a gente? Porque eu acho que além do trabalho, eu acho que as redes sociais, que quanto mais a gente interage com elas, mais a gente produz para elas, mesmo no nosso tempo livre, eu acho que elas sequestram muito a nossa atenção, né? Então, esse meu tempo livre, eu vou trabalhar para a máquina ou para mim? A questão filosófica aqui, então, não é muito se você foi liberado ou não. Um pouco né? A gente tem que pensar que se eu não estou liberado, eu estou preso quebrando pedra. Eu sou obrigado a servir a um sistema que eu acordo às 5 horas da manhã, trabalho 10, 12 horas por dia e fiquei preso no sistema. Agora, a outra questão é, tudo bem, eu fui liberado, agora estou liberado dessa faina, dessa obrigação. E o que eu faço com isso? Isso daí é uma determinação minha, pessoal? Eu vou para preguiça, faço que nem um cachorro, ficar dormindo o dia inteiro? Ou eu vou ser um grande filósofo e construtor de mundos, de narrativas, de produtos e serviços para melhor servir a mim mesmo e ao mundo? Como divide, filosoficamente falando, isso? Eu me liberei. Me liberei da obrigação, já é um grande passo. Só que eu me liberei e resolvi ficar parado que nem uma múmia na frente do computador. Fico o dia inteiro jogando. Quando eu não estou jogando, eu estou no Facebook. Quando eu não estou no Facebook, eu estou no Twitter. Eu estou no TikTok olhando as dancinhas. Interessante, porque o nosso amigo Karl Marx, ele acreditava nisso. Ele olhava para a máquina e falava, a máquina vai libertar o trabalhador. Ele não vai ter que trabalhar tanto, ele vai ter tempo
para, né, viver a vida dele, como ele quer, né? Porque a máquina já vai suprir a necessidade de todo mundo. Só, curiosamente, os herdeiros do Marx do século XX detestavam a máquina e falavam que ela era a destruição completa da realidade da razão e que a gente está submisso a ela. E ela pode destruir a humanidade, inclusive. Uma das ideias do Harari não é exatamente essa, que a pessoa vai se tornar supérflua? Porque a máquina, os donos das produções dos meios são os donos das máquinas, são os donos do algoritmo, das inteligências artificiais. O homem em si não tem mais poder político, porque ele não tem mais com que negociar. Porque antigamente, pelo menos, ele tinha que ir lá varrer a rua, ele tinha de ir lá ser bucha de canhão nas guerras, ele tinha serventia para eles. Agora, se realmente as máquinas assumirem, os donos do poder vai fazer o quê? Eles vão dominar o mundo e os homens e a humanidade fica supérfluo. Então, você falou aí do Marx, tem a ver, né? Parece que a própria ideia evoluiu para essa ideia de que o homem se tornou uma coisa supérflua, porque ele não tem mais poder político, ele não tem mais com que negociar. É assustador isso daí. O que você acha? Porque daí é uma ideia mais recente do Harari, que me apresentou isso daí. Estou pensando, porque esses países pobres da África ou da Ásia, ou mesmo aqui da América Latina, esse monte de gente que não tem especialização em nada, que não serve para nada, a não ser esse trabalho manual que ela oferece, o que você faz com essa gentarada toda? Porque essa gentarada é a que mais ônus provém para os estados e não oferece grandes coisas para as grandes indústrias tecnológicas. Eles são um abacaxi, na verdade. Superpopulação, como é que a gente resolve isso, né? Consome os serviços médicos, eles consomem os serviços sociais. E ainda mais um mundo, né, como pós-humano, né? Com pessoas androides, com chips geneticamente faz e acontece e resolve. Né? Fica uma mistura daquele episódio do Soldado, né? Com esse, né? Então, se casasse os dois, ficaria bem legal, né? Se casasse os dois, ficaria legal. Bom, Francisco, vamos lá para nossas notas. O que você acha? Geralmente a gente pontua os 3 itens lá. A questão, como ele está inserido no Black Mirror, as questões filosóficas que o episódio apresentou e o enredo. O roteiro eu achei que, dentro do que ele se propôs, até que não está tão mal. Eu entendi a história. O que você achou do roteiro? Você achou que é um roteiro bom? Porque tem que entender dentro do que ele se propôs, né? Ele propôs uma coisa aí. Ele falou, eu vou fazer uma mulher correndo de uma máquina. E ele fez isso por 40 minutos. Olha que coisa. Como ele foi bom na enrolação. Caramba, nota 10, hein? Enrolação, que nota você dá 10? Realmente ele tinha uma proposta, que é inegável, né? Uhum. Então, como ele tinha uma proposta e ele cumpre ela, eu dou 3,5. 3,5? Porque ele não fala nada além disso, né? Então, tá bom. Eu acho que também... Eu tava pensando em dar uma notinha um pouco melhor, mas ouvindo de você, acho que eu vou ter que dar 4,5, sabe? Porque ele para em pé. A história para em pé, mas só que é uma história que não diz nada pra mim, né? Não me alimenta como alimenta os episódios do Black Mirror. Black Mirror, pra mim, é um alimento de filosófico, existencial, coisa inteligente que me põe assim, né? Então não me põe nada. Usa uma ideia batida do robô perseguindo o humano. Então 4,5 para ele. E aí, a questão filosófica? Nossa! Questão filosófica? Não sei, acho que essa coisa de tentar encontrar uma humanidade, um mundo de máquinas, onde é tudo preto e branco, você tem que encontrar um ursinho para ter compaixão com uma criança, porque a compaixão vai dar redenção da humanidade no mundo da máquina que só vê, sei lá, números, sei lá. Sei lá. Eu dou nota 3 também. Para mim, isso aí é batido, isso é ridículo, nota 3. Isso aí, o roteiro é melhor do que a provocação filosófica. Pelo menos é divertido. Eu dou nota 3. A provocação filosófica foi o que eu acho que eu gostei do que a gente falou. A gente fez uma esticada, né? A gente fez tentar tirar leite da pedra aqui, né? Mas o episódio em si não oferece grandes coisas mesmo. Então acho que eu vou com você. Eu dou nota 3 para esse episódio aí. Questão filosófica. Não me deu aquele frisson que eu espero do Black Mirror, né? E como ele está inserido no que vem vindo. Porque a gente vem vindo, a gente tem uma expectativa do Black Mirror. Você acha que ele atendeu essa expectativa? Essa temporada, Black Mirror teve o Wes Callister,
é muito legal, sobre jogos, pessoa isolada. Teve Archangel, que foi um dos melhores Black Mirror. Teve Crocodilo, que a gente também teve um debate muito interessante aqui sobre valores, como ter valores no mundo contemporâneo. Teve um episódio passado, né, que a gente discutiu o Hang the DJ, né, daquele casal, algoritmos. Então, meu, nossa, esse que é Nosedive. É a queda livre, assim, foi... Nossa, cara, eu achei assim que... E o próximo episódio do Black Museum também é muito legal, né? Então, para mim, esse, nossa, dois. Para mim é coisa menos do Black Mirror. Para mim, o Black Mirror existe justamente para acabar com esse tipo de dualidade idiota que esse episódio propõe. Dois. Eu acho que aí, como ele está inserido no Black Mirror, ele não está inserido no Black Mirror. Esse negócio aí, ele quis fazer... Sabe quando você quer fazer uma coisa muito diferente? Vou inovar aqui. A inovação dele foi muito infeliz, do meu ponto de vista. E aí eu dou 2 também. Acho que eu tô indo com você. Eu tô indo na tua. E não dialoga com Black Mirror, na minha opinião. Não. Black Mirror, para mim, é epítome dessa coisa inteligente de te fazer questionar, e esse episódio não fez isso. Embora falasse de tecnologia, embora tenha alguns elementos aí, mas no, so sorry. Não, e outra coisa assim, Black Mirror, ele dialoga muito com tecnologias contemporâneas, né? Então, assim, ou pegando tecnologias contemporâneas e esticando ao máximo. Então, metáforas sobre o algoritmo, sobre a vigilância, né? Você poder saber onde a pessoa está, olhar pelos olhos do outro, gravar memória, e esse não. Nossa, esse retorna uma premissa dos anos 80, de máquina do mal que sai matando todo mundo, sabe? Não, mas eu assisti também alguns pressupostos desse episódio. E um dos pressupostos é que existe tipo uma máquina que é tipo um cachorro mesmo, né? Que consegue parar nas 4 patinhas de uma empresa chamada Boston Dynamics. Então existe, né? Acho que o cara se inspirou nisso para poder criar essa narrativa total. Mas pegou uma coisa e tentou fazer uma história que não colou. Então existe, né? Imagina, existe hoje em dia uma máquina que já tem essa capacidade de ficar em pé. Inclusive, quando a gente procura no YouTube esses androides, né, da Boston Dynamics, ele já tem toda uma inteligência motriz. Você dá um chute nele ou empurra com o pé, ele meio que diz assim, ele se reordena para ficar em pé. Que já é uma grande coisa. Para uma máquina conseguir fazer isso, já é uma grande coisa. Então é uma coisa contemporânea. Só que a história não rolou. Não. Então, pessoal, vocês que viram o nosso debate aqui, dá a opinião de vocês, o que vocês acham? Que realmente esse episódio é fraco? Ou eu e o Francisco que estamos muito chato e não estamos conseguindo achar as relações aqui? Curta, comente e compartilhe esse debate para que ele alcance mais pessoas e enriqueça mais, né? Isso que a gente está tentando fazer aqui, principalmente se você gostou, para a gente divulgar melhor esse nosso trabalho. Muito obrigado. Falou, pessoal. Um abraço. Até mais. Tchau. Até mais. Tchau, tchau.